Amém ou amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto. Eu confesso que não é um texto fácil na minha ótica de compreensão, mas é um texto conhecido, e é isso que me chama a atenção. Mateus capítulo 6 é um texto muito conhecido, e alguns transformam esse texto numa reza, alguns transformam esse texto numa petição, enfim, várias coisas. Só que para mim é um texto extremamente, se fosse escrever alguma coisa, não teria páginas para mencionar a oração que Jesus faz, ensinando os seus discípulos a orar. Capítulo 6, o versículo 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. É sucesso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará ofensas. Eu quero falar a partir desse texto com você. Eu quero conversar com vocês, explanar esse texto de uma ideia de uma compreensão a respeito da cultura do céu e da cultura da terra. Cultura nós entendemos como valores, princípios, normas, muitas das vezes são transformadas em hábitos. E aí o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele chega e conversando com os seus seguidores, com os seus discípulos, porque existem 3 categorias de pessoas pelas quais estão com Jesus. Existem aqueles que são, como chamados, da multidão. A multidão gosta de oba-oba. A multidão gosta dos milagres. A multidão gosta do dar. Eu estou aqui para receber. Comparado ao sanguessuga, quanto mais dá, mais quer. A multidão gosta disso. No entanto, Jesus tem compaixão da multidão, porque a multidão não era um povo sem pastor. A multidão eram pessoas que tinham o desejo de andar com Jesus, mas no momento mais apertado, no momento mais difícil, quando Jesus se confrontava com a verdade, quando Jesus se confrontava com aquilo que era necessário para que eles tivessem uma vida plena, eles saíam fora. Mas, no entanto, Jesus morreu pela multidão.
Jesus morreu por todos. O que chama atenção é que a segunda categoria de pessoas que estão com Jesus, gostam de Jesus, são os que vamos chamar de congregados. Congregados são aqueles que eu gosto de ouvir Jesus. A gente boa, é legal, é maneiro, ele fala bonito. Mas são pessoas que muitas das vezes não querem um comprometimento capaz de fazer com que a sua vida se torne aquilo que o Pai anseia por ele. Vive nos altos e baixos. Ora está bem, ora não está na vida espiritual. Sempre ansiando por uma ajuda do outro, da outra pessoa. Não entendeu que ela é sacerdote. Ela não entendeu que ela é propriedade exclusiva de Deus, portanto ela pode entrar no lugar secreto e transformar a tua vida num lugar secreto para falar com o Pai. Na terceira categoria, Jesus, eu vou chamar de discípulos, de certa forma. Aqueles que estão com Jesus, seja qual for as circunstâncias da vida. Estar com Jesus, seja o momento qual for. Estar com Jesus, seja as circunstâncias, o momento, as pessoas que o rodeiam, que o acusam ou não, que perseguem ou não, que difamam ou não. Dão a sua vida por uma missão, dão a sua vida por um propósito, que entende-se que o teu propósito é glorificar a Deus sobre todas as coisas. E aí o que me chama a atenção é que Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar. Jesus não ensinou os seus discípulos a dirigir campanha. Jesus não ensinou os seus discípulos a agregar o povo, para conduzir o povo. Jesus não ensinou técnicas de oratória ou alguma outra coisa que podemos falar. Mas Jesus, ele estava sempre ensinando os seus discípulos a orar. Aleluia. Spurgeon, eu notei algumas frases que me chamam a atenção de alguns escritores ao longo da história. E um deles, que eu gosto muito, Spurgeon, ele fala assim: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. O que me chama a atenção é uma outra frase aqui: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. O que me chama a atenção também é uma outra frase de Charles Miller: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Em outras palavras, sempre Deus responde o que falamos com Ele. Verdade. John Wesley, na história desse homem: Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Agostinho fala: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Tem várias outras frases interessantes que me chamam a atenção. Vou ler uma última aqui para você entender o que eu quero que Deus colocou no meu coração. Spurgeon ainda diz: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Aleluia! É Deus! Aleluia! O que me chama a atenção é exatamente isso. Jesus estava em constante oração. E Ele não ensinou o teu povo a orar apenas como uma regra, dizendo: ó, faça isso, repita o que eu estou ensinando.
Porque por isso que eu entendo que esse texto é complexo, é profundo. Porque não é uma reza, não é uma repetição, não é uma oração qualquer. Mas esta oração, este modelo, este princípio, esta cultura me leva a assimilar, me leva a entender que existe no mundo espiritual alguns pontos, alguns princípios pelos quais quem anda com Jesus jamais pode esquecer. E o primeiro ponto me chama a atenção é que aqui, antes de falar dessa oração, Jesus diz que você precisa fechar a porta e orar em secreto. Você sabe por que muitas igrejas já não têm mais cultos ou reuniões de oração? É porque as pessoas não sentam mais na sua cama, no seu quarto, para orar. Lamentavelmente, hoje eu ouvi pastores afirmar: nós não precisamos de cultos de oração. Lamentavelmente, as pessoas estão buscando recursos tecnológicos, recursos no marketing, recursos na rede social, recursos na teologia, mas nada pode substituir o recurso que vem de Deus. Aleluia! O meio da oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus. O secreto. É no secreto que Deus revela. Tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu não posso compartilhar, tem coisas que eu não consigo falar para mais ninguém. No entanto, no secreto, Deus ouve a minha oração. Mas, no secreto, eu posso ouvir respostas de Deus. Aleluia! É Deus! O espantoso é que as pessoas, eu já ouvi falar, pessoas falarem assim: eu oro em pensamento, só em pensamento. Está certo, nada contra, que é dos pensamentos mesmo. Nosso culto mostra na mente. Mas a pergunta é: se você oferece um culto a partir da sua mente, eu pergunto, o que você anda pensando? Paulo diz: pensar no que é bom, pensar no que é perfeito, pensar no que é de boa fama. E no entanto, as pessoas pensam na vingança, pensam no toco que vai dar, pensam no tapa que vai dar, pensa nas malandragens que pode proporcionar, pensa no gato que vai resolver o problema da casa, enfim, pensa em tantas coisas, fica pensando e fica pensando: Senhor, mata meu vizinho. Em secreto, Deus escuta. É em secreto que nós devemos orar? Sim, também. Só que aqui o texto me ensina, essa passagem, que você precisa fechar a porta. Quando você pensa numa casa, o que você pensa? Eu entro na casa e esqueço lá fora. Ou esqueço o mundo lá fora. Ou esqueço o que acontece lá fora. Ou esqueço tudo que acontece lá fora. Eu preciso ter intimidade com o Pai. Quando você está com seu cônjuge, os casados, por exemplo, você tem aquele momento pelo qual esquece os problemas. Vamos ouvir um ao outro. Não é assim? Aquele momento que você precisa apenas desligar-se de tudo para ouvir aquela pessoa. Como Pai, fechar a porta é você esquecer o mundo
é esquecer o que acontece lá fora e você simplesmente dizer: Senhor, estou aqui. E aí ele começa dizendo no verso 9: como eu devo proceder? A cultura do céu. Porque há duas culturas em dilemas, em batalhas: os céus e a terra. Jesus chega para implantar o reino dos céus. O reino dos céus não é comida. O reino dos céus não é bebida. O reino dos céus é paz, alegria, justiça. Mas aonde está o reino de Deus? O reino de Deus não está em prédio. O reino de Deus está dentro dos nossos corações. O que isso me chama a atenção é que a cultura da terra é: eu quero comida, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero. A cultura do céu é que a paz do Senhor reina no meio da confusão. Que a alegria do Senhor reina no meio de uma perda. Que haja justiça entre mim e a outra pessoa. Que está acontecendo um problema de desentendimento. A cultura do céu vem contrariando a cultura da terra. A cultura do céu me convida a descansar nele. A cultura da terra me convida a trabalhar. E muitas das vezes o nosso discurso é: estou trabalhando por ele. No entanto, quem tem a cultura do céu no coração vai orar. Enquanto ora, descansa. Enquanto ora, dorme. Enquanto ora, Deus trabalha. Aleluia! É assim mesmo, Senhor. Um outro exemplo simples desse dilema é na parábola do filho pródigo. O filho mais velho chega pulsado e pergunta: o que está acontecendo? Ó barulho, que bagunça é essa? Que festa é essa? Que burruca é essa? Que churrasco é esse? E o servo, porque, abrindo parênteses, o servo na casa do pai não é fofoqueira. O servo na casa do pai, ele é portador de boas novas. Ele pega e chega e fala o seguinte: ó, teu irmão voltou, ele estava perdido e voltou para os braços do pai. Só que o filho mais velho chega para o pai: pai, quanto tempo eu estou aqui com o senhor? O senhor não me mata meu bezerro? Nem uma festa, nem churrasco. E o pai responde para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Mas o que o pai tem? O pai tem amor, graça, liberdade. O pai tem graça. O pai tem a tua presença. A tua presença basta. O que chama atenção nessa palavra é que o filho chega para o pai e fala: pai, eu trabalhei tanto tempo, sempre trabalhando. Meu pai olha para ele e fala assim: filho, eu não quero você trabalhando. Eu quero você relacionando comigo. É Deus. Há muitos obreiros, há muitas pessoas no meio cristão, é trabalho, mas não conseguem parar para falar com o Pai, não conseguem parar para relacionar com o Pai, não conseguem parar para andar com o Pai. O texto que me chama a atenção nessa oração é exatamente o princípio dessa cultura do céu: Pai. O que isso me ensina? Eu e você temos uma família, temos um Pai, somos filhos amados do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O Criador, o Provedor, Ele é o nosso sustentador. Nós oramos para o Pai.
como aquele que vai nos castigar, como aquele que vai nos punir, como aquele que vai fazer alguma coisa. Não entendeu? Não está entendendo? Porque Ele entregou o seu único filho como punição pelos nossos pecados. Primeiro princípio dessa oração é eu entender que eu sou filho amado. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa. Eu sou filho. Aleluia. O segundo ponto que me chama a atenção é que esse pai não é meu. Esse pai é nosso. Numa cultura da terra, o que é meu, o que é seu é seu. Na cultura da terra, cada um resolve os seus problemas. Na cultura da terra, olha, você arrumou encrenca, se vira. Na cultura do céu, os teus problemas são os nossos problemas. Os seus dilemas são os nossos dilemas. O Pai é nosso. Temos uma família. Temos uma família. Temos uma família. Aleluia. Quando eu começo a orar, quando eu começo a me relacionar com o Pai, eu preciso entender uma coisa. Eu não estou só. Eu tenho uma família. Oh, glória a Jesus. Um exemplo disso, quando a mulher chega para o profeta e diz: meu marido morreu, meu marido era seu discípulo, está morto. Vou levar meus filhos como parte da dívida. O profeta chega para ela e diz: você tem o que em casa? Tem uma vasilha. É isso? Não, é uma vasilha e um óleo de botija. Porque o profeta chega para ela e diz assim: peça aos seus vizinhos vasilhas. Peça para todas as suas amigas. Como? Só tem um pouquinho só de óleo. Deus peça. E ela pegou. Foi pegando. Quando não tinha mais para onde pedir mais, a cozinha toda lotada, toda cheia, ela começou a derramar o óleo. E foi derramando. O que acontece? Ela pega isso, paga a dívida e sobe. O milagre que Deus tem para as nossas vidas tem um princípio. O princípio de você ter bom relacionamento com os teus vizinhos. Amigos, famílias, igreja é a ponte para Deus derramar sobre nós a tua bênção. Aleluia. Por isso que o Pai não é só meu. O Pai é nosso. Na cultura do céu, Jesus ensina: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, me leva a entender um outro princípio. O princípio da honra. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. O que é isso? Reconhecer quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é glorioso, Deus é perfeito. O grande problema nosso é que nós não temos o hábito de reconhecer nem Deus que está nos céus. E quando nessa oração me leva a entender que quando fala que Ele está nos céus, está me dando a ideia de que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. E quando eu falo que Ele está no controle de todas as coisas, eu não fico preocupado com o amanhã. E como isso acontece? Quando eu descanso, reconheço que Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos por qualquer coisa, Ele está dizendo o seguinte: honre o Pai. Se o Pai te criou, Ele vai te segurar. Se o Pai te criou, Ele vai te sustentar. Se o Pai te criou, Ele vai cuidar de você. Aleluia.
Uma conversa que eu tive há muitos anos com o Mateus, eu perguntei para ele: meu querido, por que você não crê em Deus? Ele respondeu: porque vocês que creem em Deus no momento mais difícil da vida ficam desesperados. Você crê ou não crê? Ou crê ou não crê? Fica desesperado? A honra, o reconhecimento. Eu reconheço não falando, eu reconheço agindo. Eu reconheço não falando, eu reconheço: Senhor, está aqui os meus problemas, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por essa dificuldade, mas Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu rasgo meu coração, confesso que eu estou com essa dificuldade, confesso que eu estou com esse dilema, confesso que eu estou com essa angústia na alma, mas Senhor, Tu estás aqui, Tu reina aqui, Tu está trabalhando na minha vida. Portanto, vem. Olha só, vai estudar aí. Venha o Teu reino, 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 e seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Senhor, eu não estou aguentando essa dificuldade, mas Senhor, traga o Teu reino é paz, haja paz no meu coração. Vem com paz, vem com paz, vem com paz. O Teu reino, Senhor, é alegria. Pai, eu perdi, eu estou angustiado com isso, mas eu sei que a Tua alegria vai me confortar, vai me animar, vai me levantar. Vem o Teu reino, traga o Teu reino, traga o Teu reino, traga o Teu reino. Pedir ao Pai que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade como no céu. A tua casa deve ser o pedaço do céu. O teu casamento tem que ser o pedaço do céu. Aleluia. Aonde você colocar os teus pés, lá está os céus. Oh Deus. Venha o Teu reino não é apenas um ato de reconhecimento, mas é um ato de obediência. Quando eu falo: Senhor, eu me submeto ao Teu senhorio, eu me submeto ao Teu querer, eu me submeto à Tua vontade, eu me submeto ao Teu reinado, eu não sou nada sem Ti, Pai. Toma a direção da minha vida, toma a direção do meu casamento, toma a direção das minhas finanças, toma a direção, Senhor, no ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, toma a direção da minha vida. Venha o Teu reino. Em outras palavras, Senhor, eu quero Te pedir uma coisa: Senhor, me faça dormir em Teus braços. Aleluia. Porque quando eu acordar, eu vou estar voando, pulando, correndo, porque aqueles que descansam no Senhor experimenta o sobrenatural de Deus. Aleluia. Venha o Teu reino. Não é um ato apenas de orar por orar, mas é reconhecer que eu sou agente do reino. Aleluia. Eu sou agente, eu sou servo. Terei que prestar contas do que faço, do que deixo de fazer diante do reino. É verdade. Terei que prestar contas do tempo que eu uso no WhatsApp, ao invés de usar de joelho no chão. Eu terei que prestar contas diante de Deus da minha caminhada, da minha caminhada no dia a dia, nos meus relacionamentos. Terei que prestar contas. O dinheiro que Ele nos dá não é nosso. Eu tenho que prestar contas. Os filhos que Ele nos dá não é nosso. Eu terei que prestar conta. As ovelhas que Ele nos dá para cuidar não é nossa. Teremos que prestar contas.
Quando Jesus ensina-os a orar, dizendo, venha o teu reino, Ele está dizendo, ó, vocês precisam ter uma cultura de submissão e de honra ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis. Porque orar, por orar, só orar, é apenas repetições de palavras. Mas quando você ora, com o coração no céu, no trono dos tronos, na sala principal do céu, quando você faz do seu coração o lugar secreto de Deus, logo o céu se abre e você começa a vivenciar aquilo que o Pai quer para as nossas vidas. E o que Ele quer para 2018, o que Ele quer para os nossos corações. Muitas das vezes nós dizemos, Senhor, dá-me uma casa, dá-me um carro, dá-me um filho, dá-me uma igreja, dá-me isso, Senhor. E o Pai está dizendo, filho, deixa eu trabalhar por você, deixa eu trabalhar por você, deixa eu trabalhar por você. Descansa em mim, ouça a minha voz, ouça as batidas do meu coração, anda ao meu lado. Quem anda com o Senhor tem um outro princípio, experimenta o hoje e não o amanhã. Deus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Em outras palavras, na cultura do céu, eu vivo aqui e agora. Na cultura do céu, eu não tenho que pensar no amanhã. Eu vou viver o hoje. Porque hoje, os céus podem rasgar, as trombetas tocar e Ele surgir. Meu Deus. Glória. Muitas das vezes o nosso discurso é amanhã farei, amanhã farei, amanhã farei, e esquecemos daquilo que nós precisamos entender. Se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus estiver de acordo, eu vou fazer. Mas não, nós queremos assumir o controle do tempo, o controle do dia, o controle da hora. O outro princípio da cultura do céu nesta oração é: você precisa entender que o Rei dos Reis tem o controle das nossas vidas, o controle do dia, da hora, das gerações. Ele está sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Na cultura dos céus, eu preciso vivenciar o hoje. O hoje, não amanhã. Tu já parou para pensar? Anos e anos de Israel, no deserto, sem shopping, sem guarda-roupa. Eu experimentei um deserto na minha vida. Houve momentos que eu fiquei sem trocar de tênis e sapato 3 anos. Mas eu vou falar uma coisa: no dia que eu ganhei o sapato, no outro dia o sapato furou. O outro sapato velho furou. Mas durante 3 anos o sapato estava perfeito. Deus é lindo! Aleluia! Esse é o Deus da provisão. Se contenta com hoje, se contenta com agora, se contenta com aquilo que Deus está te derramando. Não se desespere, não fique angustiado. Quem quer viver a cultura do céu precisa descansar em Deus. Papai. Senhor, tu conhece. Aleluia. 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 Dá-nos hoje o pão. Que pão é esse? É pão. É a comida da tua mesa. É a sua necessidade.
Aí, pastor, você está parando aí, mas na minha geladeira não tem nada, não tem nada. Então você esqueceu outro princípio lá atrás. O Pai é nosso. Você precisa abrir a tua boca e falar: ei, me socorre, me ajuda. Eu não tenho nada na minha casa. Deus honra, Deus honra, Deus honra. Quando nós nos humilhamos com o coração submisso ao Rei dos Reis. Porque não pode, não deve, no meio da família cristã, haver necessidade. Se alguém te padece por alguma necessidade, peça socorro, peça ajuda, vai até a sua liderança, porque uma coisa certa: quem faz isso, o céu se abre e Deus derrama bênção. Aleluia! Para quem dá e para quem recebe. Eita glória! Essa é a cultura do céu. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. Na necessidade também, o Pai é nosso. Por isso que quem desfruta a cultura do céu tem que se contentar em depender dele e submeter-se ao teu senhorio. Eu quero chegar ao final falando desses 2 últimos versos, que é um outro princípio da cultura dos céus. Em combate à nossa cultura da terra. E o princípio diz assim no verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que isso significa? Jesus está ensinando que quando estiver com o Pai, falando com o Pai, chega até o Pai, olha, chega até Deus com o coração disposto a perdoar. Quando se trouxer a tua oferta e você lembrar de que alguém te ofendeu, não é isso? Deixe de dar a tua oferta e antes de oferecer a sua oferta, vai até a pessoa e trate com a pessoa. O que isso me ensina? Que tem pessoas falando com Deus, pedindo até Deus, mas não é capaz, não tem as condições de ter respostas de oração respondidas, porque não tem o coração aberto para perdoar. Perdão não é um sentimento. Acho que foi fácil perdoar várias vezes o presbítero Rogério? Não foi fácil. Você acha que foi fácil, ainda mais ser corintiano? Não foi fácil. Brincadeira da parte, mas quero chamar a sua atenção que perdoar é um ato de compreensão daquilo que nós somos. Sabe qual é a diferença entre eu e você, entre nós e o não cristão? A diferença é que eu ou nós somos o mendigo que sabe onde tem pão, e eles são os mendigos que não sabem onde tem pão. Em outras palavras, nós somos tudo igual. É verdade. Mas a única diferença é que nós tivemos um encontro com o pão, nós comemos do pão, nós temos um encontro com o padeiro, nós temos um relacionamento com aquele que cria o pão, e que é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Aleluia!
Por isso que perdoar, antes de falar com o pai, porque o filho mais velho não conseguiu desfrutar do pai, porque o filho mais velho, na palavra me leva a entender que o filho mais velho não perdoou o seu irmão, que o abandonou e levou metade dos bens. Porque muitos pais só trabalham, não conseguem ter vínculo, relacionamento sadio com seus filhos. Porque os filhos dentro de casa com os pais só querem ficar no celular, ou na televisão, ou no computador. Porque na verdade, o grande dilema hoje, a cultura da terra tomou, levou. A minha vingança tem sabor de mel. A cultura satânica, maligna, que nós precisamos entender que na cultura do céu, no reino de Deus, eu preciso entender que perdão é um ato de obediência a Deus. E eu faço isso porque Ele me perdoou. Aleluia. Algumas pessoas precisam entender que não basta orar. Não basta orar. Você precisa ter relacionamento sadio com o seu próximo. Se você não consegue se relacionar com o seu irmão, que vê, quanto mais com Deus. Você precisa saber relacionar. E aí, ele diz: não nos deixe cair em tentação. Qual é a tentação? A tentação de não perdoar. A tentação de querer dar o toco. A tentação, por exemplo, abrindo aqui um parênteses e falando um pouco de alguns desafios pastorais. Eu tenho uma pessoa na congregação, na igreja. Está gravando, não vou falar não. Estou brincando. Eu tenho uma pessoa que eu sempre chego e falo assim, e falo para todo mundo. Eu falo de coração. Ô meu filho, tu é meu querido, eu passo a mão, mas eu confronto. Sozinho, quando ele está sozinho comigo, o negócio pega. Mas na frente de todo mundo, meu filho, é muito especial, e é mesmo, é precioso, é querido, é amado. Só que esse filho, ele peca, mas se arrepende. Peca, mas se arrepende. Agora está amando com fogo. Qual é a vontade de fazer? Esganar. A vontade de esganar. Mas na cultura do céu, é outra coisa. Na cultura do céu, eu preciso chegar para explicar. Você está errando. Eu não aguento mais você fazendo isso. Portanto, tu vai levar 150 ao Pai Nosso. Brincadeira. Mas que dá vontade, dá uns cascudos. Mas a cultura da graça diz o quê? Trate com o problema. Trate com as raízes do problema. Trate, porque às vezes o problema maior não é o que a gente vê, é algo mais profundo. Vai ter que ter graça, vai ter que ter paciência, vai ter que ter amor.
Ah, mas se ele não quiser, então se ele não quiser, eu vou convidá-lo a jejuar 40 dias. Você está entendendo o dilema? A tentação aqui, ele está falando exatamente isso. Não nos deixe cair em tentação, porque somos tentados. Somos tentados a fazer aquilo que nós queremos, somos tentados a fazer aquilo que nós pensamos, somos tentados a agir conforme a terra, somos tentados a fazer aquilo que o governo da terra permite fazer, mas a cultura do sal, ele nos ensina um outro princípio: livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de fazer aquilo que o mundo faz, livra-nos de fazer aquilo que a terra faz, livra-nos de fazer aquilo que o diabo que anda ao nosso território tenta fazer, livra-nos para que possamos reconhecer e proclamar e anunciar e dizer por onde nós estivermos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Vamos se colocando em pé. Glória a Deus.